Em 1997, a Disney lançou Hércules e junto com ele um Hades. Vaidoso, cheio de esquemas, com um cabelo de chama azul e o senso de humor de um vendedor de carros usados mal-humorado. O grande vilão, o antagonista principal, o deus que passava o filme inteiro tentando destruir Hércules por puro ressentimento do irmão mais poderoso. Foi um sucesso e criou para uma geração inteira a imagem definitiva do deus dos mortos. O problema é que esse personagem tem quase nada a ver com o Hades que os gregos conheciam. O Hades de Homero não fazia esquemas, quase não aparece nos grandes mitos, não persegue heróis, não interfere nos assuntos do Olimpo, não tem planos de dominação do mundo. O Hades da mitologia grega é, de todos os grandes deuses olímpicos, o mais consistente, o mais previsível e possivelmente o mais justo. E ainda assim acabou com a pior reputação de todas. Hoje vamos entender o porquê. Este é Hades, e a história dele é muito maior do que a Disney te contou. Antes de Hades ser o deus de qualquer coisa, ele foi um prisioneiro. Cronos governava o mundo e sabia de uma profecia. Um filho seu o destronaria, da mesma forma que ele havia feito com o próprio pai, Urano. A solução que Cronos encontrou foi direta. Quando seus filhos nasciam, ele os engolia. Héstia, Deméter, Hera e então Hades. Engolido ainda bebê, Hades passou uma eternidade dentro do ventre de Cronos, aprisionado, no escuro, sem som, sem luz, sem tempo mensurável. Poseidon veio depois, porque fora engolido também. Reia, a mãe, tentou esconder o último filho que nasceu. Zeus embrulhou uma pedra em coeiros e o entregou a Cronos. O Titã engoliu a pedra sem perceber. Zeus cresceu em Creta, criado em segredo, e quando chegou a hora, forçou Cronos a regurgitar os irmãos. Eles saíram na ordem inversa. Poseidon primeiro, depois Hades e, por fim, as três irmãs. Do aprisionamento nasceu a guerra. A titanomaquia durou 10 anos. De um lado, os filhos de Cronos e os deuses aliados. Do outro, os titãs. No meio do conflito, os ciclopes, libertados do Tártaro onde Urano havia os prendido. Eles se aliaram aos filhos de Cronos e forjaram as armas que decidiriam a batalha. Para Zeus, o raio, para Poseidon, o tridente, e para Hades, o elmo da invisibilidade. Enquanto Zeus destruía com luz e Poseidon rasgava o mar, Hades operava de outra forma. Ele colocava o elmo e desaparecia. Entrava nos acampamentos dos titãs sem ser visto, destruía suas armas, desorientava suas formações, sabotava antes do combate direto. A vitória dos deuses foi coletiva, mas Hades havia lutado na sombra, invisível, fazendo o trabalho que ninguém via. O padrão que definiria toda a sua existência começou ali. Com os titãs derrotados e aprisionados no Tártaro, o mundo estava sem dono. 3 irmãos, 3 domínios, um sorteio. Zeus ficou com o céu, Poseidon ficou com os mares e Hades ficou com o submundo. A Terra e o Olimpo foram declarados território comum. É importante parar aqui. Hades não foi banido para o submundo como punição. Não escolheu o reino dos mortos porque era sombrio ou maligno. O submundo foi o que saiu no sorteio. Um dado entre 3 irmãos com chances iguais. Se o sorteio tivesse sido diferente, Zeus governaria os mortos, Poseidon os céus e Hades teria sua roupa sempre úmida de água salgada. Ou qualquer outra combinação.
O destino de Hades foi uma probabilidade de 33%. E o nome que ele carrega já dizia tudo sobre o que estava por vir. Hades, em grego, significa o que não se vê, o invisível, o oculto. O elmo que os ciclopes forjaram não era apenas uma arma de guerra, era uma extensão da identidade do deus. Hades era invisível na batalha, seu reino era subterrâneo, oculto sob a terra que os vivos pisavam sem perceber. E os gregos, com o tempo, mal pronunciavam seu nome. Desta forma, o faziam invisível também na linguagem. Era chamado de Pluton, o rico, de Climenos, o renomado, porque você o ouve, mas não o vê, de Eubouleus, o dos bons conselhos, Quitônios, o que está sob a terra. 4 nomes diferentes para não dizer o único nome que havia. O deus da invisibilidade tornou-se invisível até para os que tentavam se deferir a ele. E o elmo? Hades o emprestou pelo menos 2 vezes que os mitos registraram. Uma vez para Perseu, que o usou para se esconder de Medusa e das górgonas depois de decapitá-la, e uma vez a Hermes, mensageiro dos deuses. O dono do elmo da invisibilidade era generoso com sua arma mais poderosa. Mais um detalhe que não encaixa na fama de vilão. O reino que Hades recebeu no sorteio não era apenas um lugar vago, cheio de escuridão. Era uma arquitetura. Para chegar ao submundo, as almas dos mortos desciam até as margens do rio Estige, o mais sagrado de todos os rios, cujas águas os próprios deuses usavam para fazer juramentos inquebráveis. Quebrar um juramento pelo Estige era a única coisa que podia punir realmente um deus. Na margem esperava Caronte, o barqueiro dos mortos, que era velho, sujo, com os olhos de brasa. Não transportava as almas por bondade, transportava por pagamento. Quem fosse enterrado com uma moeda nos olhos ou na boca tinha o que pagar. Quem não tinha ficava vagando na margem por 100 anos antes de embarcar. Por isso os gregos enterravam seus mortos com um óbolo. Já o cão que guardava a entrada do reino era Cérbero. Homero lhe dá 50 cabeças. A tradição posterior ficou com apenas 3. De qualquer forma, a função era a mesma. Ninguém que entrasse saía. Nenhuma alma escapava. Do outro lado do Estige, as almas chegavam ao tribunal. 3 juízes decidiam o destino de cada uma. Minos, o rei de Creta, Radamanto, seu irmão, e Eaco, filho de Zeus e da ninfa Egina. Eles pesavam a vida não em balança como Anubis, mas em testemunho, o que a alma fez, como viveu, quem era. Dependendo do veredito, a alma ia para um de 3 lugares: os campos elíseos para os heróis e os excepcionalmente virtuosos, um paraíso de prados eternos, onde o sol nunca sumia e o tempo passava sem dor, os campos de Asfódelo para os comuns, uma existência sem dor, sem memória clara, sem sofrimento intenso e sem alegria profunda. A maioria das almas ia para lá, ou o Tártaro, para os que haviam cometido crimes contra os deuses ou contra a ordem cósmica. Punição ativa, ininterrupta, desenhada para cada caso específico. Este não era um inferno cristão onde todos os pecadores vão para o mesmo lugar. Era uma cosmologia da morte com mais nuance do que qualquer outra que a humanidade produziu. E Hades administrava tudo isso. Existe também uma pergunta que hoje em dia nos esquecemos sobre Hades. De onde vem o ouro e a prata? Os metais preciosos estão no subsolo.
As pedras preciosas estão no subsolo. O minério de bronze e de ferro está no subsolo. O carvão também está lá. Tudo que os humanos extraíam da terra para construir civilizações, armas, moedas, joias, ferramentas, vinha do reino de Hades. E havia mais. As sementes que os agricultores plantavam desciam para baixo da terra antes de subir como planta. O solo fértil que alimentava os vivos era, em certo sentido, o território de Hades. Os gregos sabiam disso. É por isso que o nome mais usado para o deus não era Hades, mas sim Pluton. Pluton em grego significa rico, o rico, o que possui riquezas. Porque toda a riqueza que sustentava o mundo dos vivos vinha de baixo. O ex-planeta Plutão carrega ainda esse nome. A palavra Pluto, em vários contextos, significa riqueza. Hades não era apenas o senhor dos mortos, era o senhor de tudo que existe sob a terra, o que se decompõe e o que surge, o que morre e o que alimenta, o que foi enterrado e o que foi descoberto. Esse aspecto desapareceu completamente das representações modernas. O vilão da Disney não tem ouro, não tem sementes, não tem a fecundidade subterrânea que sustenta o mundo. Tem apenas chamas azuis e ressentimento. A história mais famosa de Hades é também a mais mal contada. Perséfone, filha de Deméter e Zeus, colhia flores num campo quando a terra se abriu e Hades a levou para o submundo. O rapto aconteceu. Deméter entrou em desespero. Percorreu o mundo inteiro procurando a filha. A terra parou de produzir. Os campos secaram, o gado morreu, o inverno se instalou sobre o mundo pela primeira vez. Zeus teve que intervir. Enviou Hermes ao submundo com uma mensagem. Perséfone precisa voltar. Hades concordou, mas antes de ela partir, Perséfone havia comido sementes de romã. Em algumas versões, 6 sementes, em outras apenas 4. Em uma versão, ela comeu sabendo o que significava. Quem come o alimento dos mortos pertence parcialmente ao reino dos mortos. O acordo que se formou foi preciso. Perséfone passaria parte do ano no submundo e parte com a mãe na terra. Quando descia, Deméter se enlutava e o inverno chegava. Quando subia, a primavera voltava. Esta é a origem das estações, segundo os gregos. Mas existe uma parte da história que o mito popular quase sempre omite. Perséfone não ficou como prisioneira no submundo. Ela se tornou rainha. Rainha com poder real, com autoridade sobre as almas que chegavam, com capacidade de interceder pelos vivos que desciam ao submundo. Quando Orfeu chegou a pedir Eurídice, foi Perséfone que chorou primeiro. Foi ela quem convenceu Hades. Quando Afrodite e Perséfone disputaram o amor de Adonis, Perséfone negociou diretamente com Zeus como igual. Ela tinha culto próprio, templos independentes dos de Hades. Era venerada nas cidades do mundo grego com tanta devoção quanto a sua mãe. E há estudiosos que notam, nos textos mais antigos, há versões em que Perséfone foi para o submundo voluntariamente, em que as sementes não foram um acidente, foram uma escolha. Não sabemos ao certo. O que sabemos é que a mulher que virou a rainha dos mortos não estava esperando o resgate, ela estava governando. Hades era um dos 3 grandes irmãos que dividiam o cosmos. Mas se você procurasse um templo dedicado a ele na Grécia Antiga, precisaria de muita paciência. Havia um santuário em Elis, no Peloponeso. Abria uma vez por ano. Apenas o sacerdote podia entrar. Havia referências a altares em Pilos. E basicamente isso. Para comparação,
Apolo tinha santuários em Delfos, em Delos, em Claro, em Dimídia e em dezenas de outras cidades. Atena tinha o Paternon e uma rede de templos por toda a Grécia. Poseidon tinha o Cabo Sunião, Corinto, Eugeu, etc. Hades tinha quase nada. E não era por descuido, era por medo. Os gregos acreditavam que chamar o nome de um deus era convidá-lo. Construir um templo era criar um ponto de contato. Fazer um ritual era abrir uma linha de comunicação. E ninguém queria que Hades atendesse. Não porque o odiavam, porque o temiam da mesma forma que se teme o inevitável. Você não reza para que o inverno chegue, você só reza para que passe. Então o Deus dos mortos acumulou eufemismos em vez de oração, acumulou silêncio em vez de hinos, acumulou ausência em vez de presença pública. E essa ausência, esse espaço vazio onde deveria haver culto, história e defesa da imagem, foi o que tornou possível tudo o que veio depois. Quando um novo sistema de crenças chegou com um senhor do submundo próprio para encaixar no lugar, Hades não tinha sacerdotes para contestar, não tinha festas para manter a memória viva. O deus da invisibilidade se tornou completamente invisível. E no espaço que deixou, colocaram um vilão. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção até este momento. Por favor, considerem curtir o vídeo e se inscrever no canal. E só mais um aviso para aqueles que forem mais curiosos. No final do vídeo eu farei alguns comentários sobre os bastidores deste canal e algumas coisas que estão acontecendo. Mas agora vamos voltar ao submundo. Existe um mito que contradiz mais completamente essa imagem de Hades do que qualquer outro. Orfeu era filho de Apolo, ou, em algumas versões, de um mortal e da musa Calíope. O que importa é o que ele podia fazer com a lira. Quando Orfeu tocava, os rios paravam de correr para ouvir. As árvores arrancavam as próprias raízes e se aproximavam. As pedras se moviam em direção ao som. Os animais selvagens deitavam aos pés do músico. A esposa de Orfeu era Eurídice. No dia do casamento, ou logo depois, as versões variam, Eurídice foi picada por uma serpente. E não resistiu. Orfeu fez o que nenhum vivo deveria tentar. Desceu ao submundo. Ele tocou a lira enquanto descia. Caronte, o barqueiro que nunca transportava os vivos, parou e deixou Orfeu embarcar. Cérbero, o cão de 3 cabeças, que nunca deixava ninguém passar, deitou-se aos pés de Orfeu. Os condenados no Tártaro pararam de sofrer por um instante para ouvir. O texto de Virgílio diz que Ixião parou de girar na roda de fogo. As Eríneas, ou melhor, as Fúrias, executoras implacáveis da punição divina, choraram pela primeira vez em toda a existência delas. E quando Orfeu chegou ao trono de Hades e Perséfone e começou a tocar, aconteceu algo que nenhum texto registra para nenhum outro momento da mitologia grega. Hades chorou. O deus que nunca era tocado pela emoção, que administrava os mortos com a frieza de quem entende que a morte é apenas a condição natural das coisas, que recebia reis e heróis e anônimos com a mesma indiferença, foi atingido por uma lira. Ele disse sim, Eurídice podia voltar, com uma condição: Orfeu não podia olhar para trás durante a subida. Precisava confiar que ela estava vindo. Orfeu olhou e Eurídice voltou para o submundo. Hades não criou essa condição para sabotar. A condição existia porque atravessar a fronteira entre os mortos e os vivos exige confiança absoluta. E Orfeu não conseguiu sustentar.
O que fica deste mito é que o deus mais temido do panteão grego foi o mesmo que foi tocado pela arte. O 12º e último trabalho de Héracles era o mais absurdo. Euristeu, o rei que havia ordenado os 12 trabalhos como penitência, queria Cérbero. Não a cabeça de Cérbero, nem mesmo o pelo do monstro. Ele queria o cão inteiro, vivo, trazido do submundo para o mundo dos vivos. Héracles desceu. No caminho encontrou Teseu e Pirito, presos nas cadeiras do esquecimento. Mais detalhes sobre isso em instantes. Libertou Teseu. Tentou libertar Pirito, mas a terra tremeu e ele teve que desistir. Então foi até o trono de Hades e pediu. Não tomou, não furtou, não ameaçou. Pediu formalmente ao deus do submundo a permissão de levar Cérbero. Hades olhou para Héracles e disse sim, com uma condição: nenhuma arma. Se o semideus conseguisse subjugar Cérbero com a força bruta, podia levá-lo. Héracles agarrou o cão pelas 3 gargantas e dobrou até a sua submissão. Levou Cérbero ao mundo dos vivos. Mostrou para Euristeu que, segundo o texto, escondeu-se dentro de um jarro de bronze de tanto medo que sentiu. E então devolveu Cérbero ao submundo. Isso é um detalhe que quase sempre se perde. Os 12 trabalhos mais famosos da mitologia grega, a prova máxima da força e da coragem do seu maior herói, só foi possível porque o Senhor do Submundo cooperou. Hades disse sim ao herói. O suposto vilão ajudou o protagonista a completar seu maior desafio. Vamos ser honestos. Hades pune, o Tártaro existe. As punições eternas são reais, e há casos em que Hades age com firmeza absoluta. Mas é útil olhar quem recebeu essas punições. E por quê? Sísifo, rei de Corinto, enganou a morte 2 vezes. Na primeira, acorrentou o próprio Thanatos, o deus da morte, para que ninguém pudesse morrer. O mundo inteiro ficou sem morte por um tempo. Ares, o deus da guerra, ficou furioso porque seus guerreiros não caíam no campo de batalha. Os deuses intervieram e libertaram Thanatos. Na segunda, convenceu Perséfone a deixá-lo voltar ao mundo dos vivos por alguns dias para resolver pendências do funeral. Voltou, ficou por anos, vivendo normalmente, até ser finalmente levado de volta. A punição: empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha, vê-la rolar de volta e recomeçar para sempre. Tântalo, rei da Lídia, filho do próprio Zeus, era convidado para banquetes dos deuses no Olimpo. Decidiu testar a onisciência divina da pior forma possível. Convidou os deuses para um jantar e serviu o próprio filho, Pélops, como refeição. A punição: submerso até o pescoço em água que recua quando ele tenta beber, com frutas acima da sua cabeça que o vento afasta quando ele tenta alcançar. Pirito, rei dos Láptas, decidiu que queria Perséfone como esposa. Convenceu Teseu a descer ao submundo com ele para raptar a rainha dos mortos. Hades recebeu os 2 como convidados. Ofereceu assentos. Quando se sentaram, as cadeiras do esquecimento, criadas especificamente para isso, os prenderem. Teseu foi salvo por Héracles. Pirito ficou. Mas agora compare. Zeus destruiu cidades por capricho. Puniu Prometeu por ajudar a humanidade com uma tortura de 30.000 anos. Enviou dilúvios, transformou mortais em animais por enganos menores. Poseidon afundou frotas por ciúmes. Perseguiu Odisseu por 10 anos porque seu filho foi ferido. Hades puniu quem,
trapaceou a morte 2 vezes, serviu o próprio filho como teste de onisciência divina, tentou sequestrar a própria esposa do deus. O deus com a pior reputação do panteão é o que tem histórico de punições mais compreensíveis. Existe uma experiência religiosa que durou 2000 anos, que conseguiu envolver Platão, Sócrates, Píndaro, Cícero, Marco Aurélio. Quantos gregos e romanos que moldaram a civilização ocidental, que foi por mais de 2 milênios considerada a experiência espiritual mais profunda disponível para um ser humano. Chamava-se os Mistérios de Eleusis. Acontecia na cidade de Eleusis, 22 quilômetros de Atenas. Uma vez por ano, em setembro, uma procissão saía da cidade com iniciados, sacerdotes e peregrinos vindos de toda a Grécia e do Mediterrâneo, de Roma, de Alexandria, do mundo helênico inteiro. O ritual durava vários dias, e no centro de tudo estava o mito de Perséfone, que descia ao submundo, o luto de Deméter, o inverno, a volta, o ciclo que fazia a terra voltar a florescer, e, inevitavelmente, Hades. O que acontecia dentro do templo era tão sigilosamente guardado que até hoje não sabemos com certeza. Pena para quem revelasse os mistérios era a morte. O que sabemos é o efeito que produzia. Cícero escreveu: Atenas produziu muitas coisas extraordinárias, mas nada melhor do que esses mistérios. Por meio deles, saímos da vida selvagem e da barbárie para a civilização, e não aprendemos apenas como viver com mais alegria, mas como morrer com mais esperança. Píndaro descreveu os iniciados como os únicos que entendem o fim da vida, e os únicos que não a temem. Platão, que foi iniciado, moldou sua filosofia sobre a alma e a morte com referências diretas à experiência eleusina. O deus, que quase não tinha nenhum templo, era central ao ritual mais transformador da antiguidade, não como vilão, mas como horizonte, como a força que governava o lado da existência que todos precisavam aprender a encarar. Mas depois disso, o processo foi gradual. Quando o judaísmo e depois o cristianismo se espalharam pelo Mediterrâneo, encontraram um problema teológico. A tradição hebraica tinha o Sheol, o lugar vago e silencioso onde os mortos esperavam, mas não tinham um soberano do submundo com personalidade definida. Os tradutores da Bíblia hebraica para o grego, o texto que ficou conhecido como Septuaginta, usaram a palavra Hades para traduzir Sheol. Foi uma escolha técnica, mas a palavra trouxe consigo toda a bagagem cultural. Com o tempo, o submundo cristão foi tomando forma. O inferno precisava de um governante, e o governante do submundo que o mundo mediterrâneo conhecia era Hades. A fusão começou nas margens, nas imagens, nos sermões. Os textos que tentavam explicar o que acontecia com as almas dos condenados. Caronte virou imagem do demônio como barqueiro. Cérbero virou cão do inferno. Minos virou juiz infernal. Dante o colocou literalmente no segundo círculo do inferno, enrolando sua cauda no pescoço dos condenados para indicar para qual círculo iriam. Mas a transformação mais profunda foi a do soberano. O neutro administrador da morte pagão virou o adversário ativo de Deus. Hades não era maligno. Ele não perseguia os vivos. Não tentava aumentar seu reino roubando almas dos vivos. Não disputava com divindades superiores.
Pelo menos não fazia isso desde a titanomaquia. O Satanás cristão fez tudo isso. São figuras completamente diferentes que ocuparam o mesmo espaço imaginário. E quando o Renascimento voltou à mitologia grega como fonte de arte e metáfora, encontrou Hades já completamente mesclado com a figura do diabo na imaginação popular. A Disney não inventou nada, apenas completou um processo que havia começado 2000 anos antes. Hades, o irmão que teve azar no sorteio, o que lutou na sombra enquanto Zeus e Poseidon destruíam com luz e água, o que recebeu um reino que ninguém visitava voluntariamente e o administrou com mais consistência do que qualquer outro deus olímpico, o que emprestou sua arma mais poderosa para heróis humanos, o que chorou diante de uma lira, o que disse sim quando Héracles pediu educadamente um empréstimo de Cérbero, o que puniu quem trapaceou a morte, não quem o irritou ou quem o desobedeceu em uma razão menor. Ele era invisível por natureza, invisível no elmo que forjaram para ele, invisível no reino subterrâneo que ninguém via, invisível no nome que os gregos evitavam pronunciar, invisível nos templos que nunca foram construídos. E quando chegou uma nova cosmologia que precisava de um vilão para o submundo dos mortos, não havia ninguém para defender a versão original. O Deus que governou em silêncio por milênios foi substituído em silêncio também. Há algo quase poético nisso. O mais invisível de todos os deuses tornou-se tão invisível que o mundo esqueceu o que ele realmente era e inventou algo completamente diferente no espaço que ele ocupava. O deus mais injustiçado do Olimpo não foi vítima de um crime, foi vítima de uma ausência. E estas são as histórias que reverberam. Muito obrigado a todos por chegarem até o final. Por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo. O primeiro Hades que vocês tiveram contato foi o da Disney? Alguma coisa neste vídeo foi novidade para você? E agora algo um pouquinho diferente. Este canal tem 2 meses de existência e eu estou profundamente feliz com os resultados que chegamos até aqui. Somos basicamente 1.800 pessoas nessa comunidade. Entretanto, neste período, eu mergulhei de cabeça para fazer este projeto dar certo. Trabalhei literalmente desde o momento em que eu acordava até o momento em que eu ia dormir. Eu acreditei que esta seria a melhor estratégia para fazer o canal crescer. E de certa forma foi sim, porque com esse esforço eu consegui colaborar para a criação dessa nossa comunidade, que ainda é pequena, mas tem tudo para se tornar cada vez maior. Mas na semana passada, acabei que vivi um pequeno inferno astral. Por conta das muitas horas sentado, editando, preparando roteiros, etc., eu acabei desenvolvendo uma inflamação bacteriana na lombar. Nada muito sério, mas acabei tendo que ficar internado por alguns dias no hospital para fazer tratamento de antibiótico na veia e acompanhar a redução deste quadro. Ao mesmo tempo, eu recebi a resposta sobre a monetização do canal. Ele considerou que o programa não era apto para o programa de parceiros por conta de conteúdo reutilizado, o que é um absurdo completo, uma vez de que todo o material que eu produzo aqui é 100% autoral. Porque eu estava no hospital, eu acabei fazendo o vídeo de contestação com uma câmera externa, filmando a tela do meu computador e etc. E por conta disso eles nem mesmo avaliaram o vídeo de contestação. O que me dá esperança para que em setembro eu possa reaplicar para a monetização e a conseguir. Eu estou falando tudo isso para vocês apenas para explicar que eu não poderei me dedicar da mesma maneira que eu estava me dedicando a este canal, ou seja, eu diminuirei drasticamente o número de vídeos até o momento da monetização. Além disso, é uma preocupação para que o algoritmo não entenda
que o conteúdo é feito em massa e etc. Mas a ideia é que, para a partir do momento que conseguirmos a monetização, voltar para o fluxo normal de produção. A forma que vocês podem nos ajudar é fazendo o que sempre fizeram: comentando nos vídeos, dando like, interagindo conosco. Isso faz toda a diferença para a nossa comunidade. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.